Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É o nosso primeiro programa deste novo ano, de 2013. Já desejamos no último programa, na semana passada, que nós tivéssemos o ano de construtores da paz, de fraternidade, de perdão, de reconciliação e pudéssemos fazer a nossa responsabilidade no meio desse nosso tempo, desse nosso mundo. Mas é tempo de desejar a você, todos os seus, que juntos possamos construir um ano melhor. Está em nossas mãos um novo caderno para que a gente escreva boas coisas e depende de correspondermos à graça de Deus para fazermos com alegria e com generosidade. Que assim seja na sua vida e na sua caminhada e todos os seus caríssimos irmãos e irmãs. Nós iniciamos nesse primeiro domingo do novo ano litúrgico, dentro do tempo do Natal que nós vivemos, uma festa muito importante, que em alguns lugares do mundo tem uma certa solenidade, como se fosse também já o Natal, principalmente no Oriente, não é? E que nós celebramos aqui no Ocidente no dia 6 ou então no domingo próximo, né? Nesse ano coincide domingo, né? E o dia 6 ao mesmo tempo. É a celebração da festa da Epifania do Senhor, ou manifestação do Senhor, popularmente chamada Festa dos Reis Magos, não é? Que nessa festa aparece justamente a dimensão universal. Deus vem morar no meio de nós, Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que nasce no meio de nós, mas não nasce só para aquele povo, né, da sua época, e não só para a sua raça, a sua etnia. Nasce para todos os povos, para todas as épocas. Essa dimensão universal da vinda do Verbo de Deus no meio de nós. É justamente aquele que nós celebramos nessa festa dos Reis Magos, que está anunciando justamente isso, né? O Senhor veio para todos. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a carta aos Efésios, segundo a leitura desse domingo da Epifania do Senhor, dá o tom da celebração. Ou seja, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu essa graça que me foi feita a vosso respeito. Ou seja, foi manifestada, né, essa revelação, que em outras gerações, diz a leitura, não foi manifestada aos homens, né, como agora foi manifestado. Né? Ou seja, qual é? A saber, que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Aquilo que já tinha sido anunciado de uma certa forma no Antigo Testamento, agora com a vinda do Verbo Eterno, fica muito mais claro. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, nascido de Maria. Nasceu, porém, num tempo histórico e dentro de um povo concreto, mas nasceu para toda a humanidade em todas as épocas. Aí está justamente aquilo que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai colocar, não é? Ou seja, os gentios são co-herdeiros conosco, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Portanto, o cristianismo, a vida cristã, não é para uma etnia apenas, nem para uma época da humanidade, nem tampouco para uma região do mundo. É o Deus que vem morar no meio de nós para toda a humanidade em todas as épocas. Meus irmãos e irmãs, daí vem também todo o trabalho nosso de evangelização, de missão universal, de anunciarmos ao mundo todo essa boa notícia, porque justamente aí está essa nossa missão, essa dimensão universal da vida cristã. Todos são chamados a encontrar com Jesus Cristo e a todos nós somos enviados para proclamar Jesus Cristo, sem distinção, tá? De raça, cor, etnia, situação e época da humanidade. Nós estamos hoje nessa missão, na missão universal, essa dimensão católica, que é a dimensão universal,
que nós somos chamados a viver permanentemente em missão, porque temos algo a dizer importante para a humanidade. E esse algo importante para a humanidade é esse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, que entregou a sua vida por nós e abriu caminho para que nós pudéssemos estar com o Pai. Essa festa que nós celebramos hoje, a maneira como os evangelhos colocam para nós, com muita clareza, meus irmãos e irmãs, que nós estamos ouvindo e vamos ouvir na liturgia desse final de semana. Mas a segunda leitura coloca esse contexto. A revelação que agora foi feita é que Deus veio para salvar a todos. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a leitura de Isaías já coloca esse aspecto. Coloca esse aspecto daquilo que deveria acontecer. Levanta os olhos e olha à tua volta. Todos se reúnem para vir a ti. Há uma convergência, não é? Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são transportadas à garupa. Esta visão se tornará radiante. Teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar e a ti virão os tesouros das nações. Serás invadido por uma multidão de camelos, pelos dromedários de Madiã e de Efa. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e publicando os louvores do Senhor. Já em Isaías aparece justamente, olhe ao redor e veja toda a humanidade convergir para você. Meus irmãos e irmãs, está muito claro, já no Antigo Testamento, não só nesse texto de Isaías desse final de semana, mas em tantos outros textos, né, que o Senhor vem, né, e prometia uma salvação para todos. Escolheu um povo, o povo do Antigo Testamento, para ser esse sinal da presença de Deus na história e para que desse povo nascesse o Salvador do mundo para toda a humanidade. A dimensão universal da vinda de Deus no meio de nós. Meus irmãos, o mistério que nós celebramos da encarnação, o Verbo eterno que se faz carne, vem morar no meio de nós. Do outro lado, aparece que ele veio para salvar a todos, para levar a todos a vida, sem distinção, daí essa dimensão universal que nós somos chamados cada vez mais a concretizar, a dizer ao mundo, né, eis que o Senhor veio para que todos pudessem encontrar nele a vida. Aparece justamente na carta de Paulo, justamente essa dimensão universal, e em Isaías aparece essa convergência, todos virão. Na carta de Paulo fala que todos são chamados. Em Isaías fala que todos vão convergir para encontrar em Jesus Cristo a vida e a vida em plenitude. Essa dimensão universal nos dá uma grande responsabilidade, que as missões da igreja devem ser universais. Ao mesmo tempo, nosso trabalho deve ser para todos, não é? Por isso mesmo a igreja, ela evangeliza e anuncia a palavra a todos. Seus trabalhos sociais são para todos que necessitam, né? E uma vez iniciados a fé, né, aqueles que buscam o Senhor irão celebrar também essa caminhada nos sacramentos para viver essa dimensão de que são acolhidos, são chamados a se santificar para ser sinal universal de salvação. A igreja é justamente o sacramento universal da salvação para todos. Nós, enquanto igreja, caminhamos hoje nessa missão, como sinal, como sacramento para toda a humanidade da salvação conquistada, trazida para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, da Epifania do Senhor, aparece justamente o fato, né? Aparece justamente o fato dos reis que vêm de longe, trazendo seus presentes, né? E vêm chamados, guiados por uma estrela, e encontram o caminho até Jesus. Pensam, como qualquer autoridade pensaria, que o rei de Israel nasceria na capital. Por isso vão lá diante dos palácios perguntar onde está o rei de Israel que acaba de nascer, que não sabiam de nada, e justamente ali, né, ao consultar, descobrem que é em Belém, e aí a estrela vai conduzindo para que ali pudesse justamente adorar o rei do universo que tinha nascido. Meus irmãos, aparece nessa leitura, né, leitura de Mateus, né, 2, 1 a 12, né, nessa versão de Mateus desse ano, né, justamente aparece os reis que vêm de longe, vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram justamente, né, ao rei, né, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer,
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Né? Herodes fica perturbado, sabemos tudo o que vai acontecer também com as crianças ali de Belém e os arredores, mas aparece aqui justamente toda essa dimensão universal de que nós falávamos agora há pouco. Né? E os magos, uma vez, né, que deram seu passo e foram guiados pela estrela, entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos, para não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Porque sabíamos que Herodes queria saber onde tinha nascido, não para adorar, mas para eliminar, como se uma criança ameaçasse o seu trono. Meus irmãos e irmãs, dimensão universal da salvação. Dimensão da igreja como sinal universal. Nós somos chamados a ir a todos. Experimentamos em que aqueles todos vêm também até Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus feito homem, não é? É a presença de Deus, não é? É o Rei do Universo. Então, por isso mesmo, ouro, incenso e mirra, sinais justamente do Deus presente no meio de nós, da presença do Rei, né, do povo de Deus e do homem, né, aquele que se fez homem vem morar no meio de nós e que ia dar sua vida por todos nós. Esses sinais, meus irmãos e irmãs, que aparecem na Sagrada Escritura, recordam para nós justamente, né, esse grande mistério de um Deus que veio morar no meio de nós, se fez homem, habita no meio de nós e é a nossa vida. Por isso mesmo, essa dimensão universal. Mas interessante uma coisa, que seria interessante que nós pensássemos um pouco sobre isso. De um lado, essa universalidade da salvação, sem distinção. Ao mesmo tempo que a igreja, esse sacramento universal da salvação. A igreja é chamada hoje a ser o corpo místico de Cristo, presente no mundo, anunciando essa boa notícia. Terceiro, há sempre uma estrela em nosso caminho. Há sempre uma luz em nosso caminho. Deus providencia para que exista uma luz no caminho de cada um de nós para nos conduzir a Jesus Cristo. Há muitas discussões entre os astrônomos, entre estudiosos, qual seria essa estrela, uma supernova, uma conjunção de planetas, tantas questões que aparecem aí, e deixemos para que os eruditos discutam. Para nós, meus irmãos e irmãs, existe sempre uma estrela ou uma luz em nosso caminho para nos mostrar o caminho para Jesus. Pode ser uma pessoa, pode ser um acontecimento, pode ser um livro, pode ser um encontro, pode ser um momento especial da sua vida. Eu não sei, para cada um, Deus providencia uma luz no seu caminho para que encontre com Cristo. Nesse mistério da revelação, dimensão universal da salvação, Deus não nos deixa sozinhos, nos conduz, nos coloca situações, pessoas e acontecimentos para serem luzes em nossos caminhos e em nossa vida. Basta que nós percebamos. Podemos até confundir alguns momentos, e como aconteceu com os magos que foram até Herodes, mas é o Senhor quem vai nos proporcionando essa luz em nosso caminho para que nós nos deixemos conduzir e encontremos em Cristo a vida. Do outro lado, também a sua vida, a vida de cada um de nós, deve ser um reflexo dessa luz que vem de Deus, essa luz que é o próprio Jesus Cristo, que nos faça também ser luz para tantas pessoas ao nosso redor. Escutei tanta gente falar de exemplos que viram na sua vida, né? Ou de pais, ou de padres, ou de religiosos, ou de membros da comunidade, que essa luz que brilhou na sua vida ou nas suas vidas ajudou a pessoa a fazer essa opção por Cristo, levou a Cristo. A luz deve existir para nós, mas também nós, contrapartida, somos chamados também a ser luz para os irmãos e irmãs. Essa dimensão universal passa também por essa luz que nos ilumina e que nós também refletimos para os irmãos e irmãs. Tempo do Natal, Epifania do Senhor, grande festa dessa manifestação de Jesus como Rei universal. Veio para salvar a todos, que nós sejamos aqueles que o acolhem
e aqueles que o anunciam e proclamam para toda a humanidade. Um feliz domingo e uma boa semana para todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, e que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.